A madrugada parecia carregada de uma tensão elétrica, como se o próprio deserto de Las Vegas tivesse prendido a respiração antes da tempestade. Não havia mais silêncio no ar, apenas aquela mistura de expectativa e exaustão que só quem acompanha a Fórmula 1 na madrugada conhece. Era o tipo de noite em que o corpo quer dormir, mas o coração não deixa, porque a pista lá fora, iluminada como um palco de espetáculo, prometia algo maior que simples voltas lançadas. E foi nesse clima que a classificação começou, quase como se estivesse prestes a revelar um segredo que ninguém estava preparado para ouvir. A chuva, imprevisível e indesejada, caiu como um aviso de que nada aconteceria do jeito que deveria. Antes mesmo de os carros saírem dos boxes, já se via as gotas brilhando sob as luzes artificiais, transformando o circuito em uma armadilha. O asfalto escorregadio esperava cada piloto como um inimigo silencioso. E, logo no início, ficou claro que aquela não seria uma sessão comum, era uma emboscada. Os primeiros minutos foram um retrato perfeito do caos. Todos saíram ao mesmo tempo, desesperados para registrar alguma volta minimamente válida antes que a chuva piorasse. Alguns se arriscaram com pneus intermediários, acreditando que conseguiriam sobreviver. Outros, mais desconfiados, apostaram nos compostos azuis, próprios para tempestades. E foram esses últimos que tiveram razão. Quase ninguém conseguia fechar uma volta limpa, não importava se era campeão mundial, novato ou piloto veterano. Os carros deslizavam, ultrapassavam limites de pista, rodavam sem aviso. Até Verstappen, acostumado a encontrar aderência até onde ela não existe, lutava para manter o controle. A pista devolvia cada tentativa com dureza. Apenas Alonso, Bortoleto e Hülkenberg conseguiram completar voltas realmente válidas na abertura da sessão, enquanto o resto do grid parecia tentar domar uma fera que não cooperava, mas a pista começou a secar. Lenta, quase maliciosamente ela dava sinais de que mudaria o jogo mais uma vez. Bastaram alguns minutos para transformar incerteza em desespero. Pilotos que haviam arriscado cedo demais, agora se viam obrigados a reagir tarde demais. A zona de eliminação começou a receber nomes que em dias normais jamais deveriam estar ali. Tsunoda, Piastri, Leclerc, Sainz, Verstappen. Era como se a noite estivesse testando a coragem de todos ao mesmo tempo, criando um caldeirão de pressão que só aumentava conforme o relógio se aproximava do fim. E foi ali, quando faltavam apenas 3 minutos, que Verstappen fez o que sempre fez. Arrancou uma volta improvável, quase desafiando a lógica, e saltou para a liderança. Um movimento cirúrgico, desesperado, mas eficiente. Um golpe no peito de todos os outros que ainda tentavam se salvar. Mas alguém sempre paga o preço numa noite assim. E o destino escolheu Bortoleto, Albon, Tsunoda, Antonelli e, para surpresa mais amarga da madrugada, Hamilton. O 7 vezes campeão, que horas antes parecia à vontade na chuva, enfrentou um carro rebelde, difícil, quase hostil. Ele lutou, brigou por aderência, tentou forçar uma volta milagrosa, mas não conseguiu. Quando o tempo acabou, estava em último. O desfecho tinha um gosto amargo, quase simbólico, como se a pista estivesse lembrando a todos que nenhum histórico importa quando o clima decide ditar as regras. A sessão seguinte trouxe mais repetição de caos do que progresso. O texto da madrugada se repetia como se quisesse reforçar que a chuva não perdoa ninguém. Os mesmos erros arriscados, os mesmos erros, as mesmas lutas contra o limite de pista. Era como se a pista estivesse presa num ciclo, expressando a mesma mensagem sob formas diferentes. E entre essas repetições, emergia a verdade mais incômoda da noite. Pilotos experientes sobreviviam, enquanto jovens e inexperientes eram engolidos pelo turbilhão. A cada tentativa frustrada, a cada volta deletada, a cada trava-pernas que o clima colocava no caminho, ficava evidente que aquele era um ambiente para poucos. Um teste psicológico e técnico que beirava o cruel. A madrugada avançava, a chuva diminuía. A pista finalmente começava a revelar um traço de estabilidade que até então parecia impossível. A classificação seguia seu fluxo, carregando eliminações previsíveis, momentos de tensão calculada e a certeza de que ninguém sairia dali sem carregar a marca daquela sessão. E enquanto tudo acontecia, uma ansiedade crescente se formava, a expectativa pela parte final, pelo duelo definitivo entre os sobreviventes daquela travessia absurda. Era na última parte, nos 12 minutos finais, que a madrugada prometia revelar seu golpe final. O relógio marcava o início da sessão decisiva, quando os carros voltaram para a pista. Agora sobre um silêncio que não existia na realidade, mas que parecia pairar sobre a transmissão. Era o tipo de silêncio carregado.
quase pesado, que antecede uma ruptura. Todos sabiam que ali não havia mais margem para erro. 12 minutos. A pista, ainda úmida, mas cada vez mais amigável, chamava os pilotos para um acerto de contas final. E, pela primeira vez naquela madrugada insana, os pneus intermediários faziam sentido. Eles eram o equilíbrio entre a cautela e a ousadia. A promessa de que era possível atacar sem ser punido imediatamente. Todos apostaram neles. Ninguém queria arriscar demais, não depois de tudo que já havia acontecido. A primeira leva de voltas mostrou o quanto aquela sessão seria emocionalmente desgastante. A cada passagem, os tempos caíam. Norris, com uma serenidade quase desconcertante, encontrou o ritmo cedo demais. Parecia flutuar sobre a pista, aproveitando cada centímetro de aderência que surgia. Piastri também mostrava força, como se estivesse determinado a provar que o caos da madrugada não o abalara. Verstappen, por outro lado, lutava. Não contra a chuva, mas contra a natureza traiçoeira da pista secando. O carro não reagia como ele esperava. As correções eram constantes. Os erros silenciosos apareciam na telemetria. E cada tentativa parecia uma guerra íntima entre talento e o limite físico do asfalto. Com 2 minutos restantes, Norris estava no topo. Piastri vinha logo atrás, desenhando a possibilidade de uma primeira fila totalmente laranja. Verstappen segurava a terceira posição, mas sua expressão mostrava que ele sabia que aquilo não seria suficiente. E o relógio corria. E os olhos brilhavam, e a madrugada parecia segurar o fôlego novamente. Era o momento em que a classificação, depois de toda a sua loucura, revelaria seu clímax. Os carros começaram suas voltas finais, um por um. Cada movimento era medido, cada frenagem parecia um pacto com o desconhecido. Verstappen foi o primeiro a atacar. Ele extraiu do carro uma volta agressiva, dura, quase violenta. Forçou pontos da pista que ainda tinham traços de umidade. Arriscou mais do que deveria, mas fez o que precisava. Saltou para a liderança, interrompendo o sonho da McLaren por alguns segundos. Russell atrás também melhorava. Norris então iniciou sua volta derradeira. Ele sabia que tinha uma chance. Apenas uma. E a madrugada assistiu. O carro laranja avançava como se estivesse conectado à pista por uma força invisível. Cada curva parecia limpar o passado imediato de caos, como se a madrugada finalmente encontrasse propósito na precisão daquele momento. E quando cruzou a linha, o impossível se tornou fato. Norris cravou a pole. Não por um erro alheio, não por sorte, mas porque naquele instante foi melhor do que todos. Verstappen ficou em segundo. Sainz completou a tríade. A sessão tinha terminado. A madrugada tinha seu desfecho. O grid final tomou forma, trazendo Lawson entre os destaques, Alonso com sua consistência eterna, Gasly se salvando de um sufoco e Gasly fechando a lista. Era um conjunto de histórias, frustrações, pequenas vitórias e silenciosas derrotas que só uma madrugada chuvosa de classificação poderia produzir. A tensão finalmente começava a se dissipar, mas deixava marcas. Cada piloto sabia que aquela sessão seria lembrada. Cada equipe carregaria os aprendizados, os erros, as hesitações. E os fãs, aqueles que resistiram ao sono e ficaram acordados até o fim, guardariam a memória de uma das classificações mais imprevisíveis da temporada. A pista secou, os motores silenciaram, mas a história daquela madrugada continuaria viva, marcada pelo brilho improvável de Norris, pela luta constante de Verstappen e pela queda inesperada de Hamilton. Um lembrete cruel e belo de que a Fórmula 1, acima de tudo, é um duelo entre seres humanos e a imprevisibilidade do mundo.